Tem algumas coisas que expõem o quão raso nós somos, povo evangélico, no nosso discernimento. E uma dessas coisas é a relação entre estética versus caráter. Então, por exemplo, nós nos assustamos quando vemos um pastor que esteticamente não tem perfil de pastor, mesmo que tenha caráter de pastor. Mas não nos assustamos quando vemos um pastor que tem cara de pastor, mas não tem caráter de pastor. Então nós nos assustamos quando vemos um pastor de tatuagem, mesmo tendo caráter de pastor. E não nos assustamos quando vemos um pastor que tem cara de pastor, mas é viciado em bebida alcoólica, rouba dinheiro de dízimo. Nós nos assustamos quando vemos um pastor que curte rock and roll, mesmo que ele tenha caráter de pastor. E não nos assustamos com cobertura espiritual que tem cara de pastor, mas coloca membro da igreja de disciplina, proibindo-o de viajar, porque foi no retiro de outra igreja. Com isso nós não nos assustamos. Nós nos assustamos com um pastor que tem a barba grande, mesmo que ele tenha caráter de pastor. E não nos assustamos com cobertura espiritual que tem cara de pastor, mas coloca pastores do seu ecossistema de disciplina, porque esses pastores têm dificuldade com os filhos dentro de casa, sendo que a própria cobertura espiritual tem o mesmo problema com os filhos dentro de casa em proporções muito maiores, mas a regra não se aplica à cobertura espiritual e se aplica aos pastores. Com isso nós não nos assustamos. Então isso expõe o quão raso nós somos no nosso discernimento, porque nós estamos preocupados com a estética e não com o caráter. E esses pastores que têm cara de pastores e não têm caráter de pastores, são os mesmos que fazem malabarismos bíblicos para se esquivar de reconhecer o seu pecado e se arrepender quando alguém cobra a coerência deles. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem arrependimento. E são os mesmos pastores que sobem nos púlpitos para cobrar e exigir arrependimento e coerência das pessoas.